A paz do Senhor, é um prazer estar aqui com você, compartilhando um pouco da palavra de Deus, que é Hebreus capítulo 10, o tema da nossa lição, e eu quero aqui muito agradecer a Deus pela oportunidade, ao nosso pastor presidente, pastor Isamar, pessoa Ramalho, também ao professor Jackson, que é o diretor do Departamento de Educação Cristã, e você que está acompanhando. Essa lição é maravilhosa, é linda, e para iniciar, eu quero te convidar a fazer uma oração, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta manhã, Senhor, de domingo, estamos, Senhor, aqui, Senhor, para meditar e aprender da Tua palavra. E que linda, Senhor, é essa lição de Hebreus capítulo 10, escrita pelo pastor Antônio Lima. Senhor, meu Deus, onde ele comentou, onde ele fez, Senhor, a abordagem, Senhor, que o Senhor colocou no coração dele. Espírito Santo de Deus, coloca, Senhor, em meus lábios, Senhor, aquilo que o Senhor deseja, Senhor, que saia. Aquilo, Senhor, que o Senhor, Pai amado, deseja falar, Senhor, ao meu irmão, à minha irmã que está acompanhando. Senhor, meu Deus, que Pai amado, que nós possamos, Senhor, sim ser confrontados com a Tua palavra e ser transformado pelo poder do Teu sangue vertido na cruz. Amém. Glória a Deus. A nossa lição, vou acompanhar aqui no celular, que está aqui o material, você também tem acesso, né? É a lição capítulo 10 que fala Cristo, o caminho para Deus. Maravilhoso tema. Cristo, ele é o caminho para o sucesso, o caminho para a felicidade, o caminho para a vida eterna. E aí vem a Bíblia diz, portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne. Está lá em Hebreus capítulo 10, versículo 19 e 20. Para meditar, Cristo é o caminho que nos conduz aos céus. Sem seu sacrifício, nunca alcançaríamos tão grande salvação. E essa lição ela tem como tema geral reconhecer que o sacrifício de Cristo é o único capaz de reaproximar o homem de Deus, pois seu sangue é capaz de tirar o pecado da humanidade. Objetivos específicos: compreender que o sacrifício de Cristo é o único e para sempre. Saber que somente por Cristo podemos ter acesso ao Pai. 3. Valorizar o sacrifício de Cristo e perseverar na presença do Senhor nosso Deus. Então, o capítulo de Hebreus 10, ele vem para nos mostrar que a razão da nossa vida é Cristo. Esse sacrifício perfeito, puro, santo e agradável que Jesus fez foi para que nós possamos desfrutar nesta vida do caminho para a vida eterna, de coisas sobrenaturais, de bênção, de algo que Deus preparou para você nesta terra, para ser completado no céu de glória. Então, nessa aula onde o pastor Antônio Lima fez esse comentário, nós vamos desfrutar de libertação. É o que Deus tem para a tua vida nesta manhã. Ele quer te libertar de tudo que te aprisiona. Como assim, missionário? O singular sacrifício de Cristo. O escritor da carta aos Hebreus, com muita propriedade, aborda de maneira pedagógica acerca da singularidade do sacrifício eterno de Cristo. Então, ele fala aqui em Hebreus 10:4, você vai acompanhar aí, que porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire pecados. Ou seja, naquela época, no tempo da lei, Antigo Testamento, as pessoas precisavam apresentar uma vez ao ano o seu sacrifício, levar o seu animal. Cada família se reunia e iam até o templo para oferecer o seu sacrifício. Um bode, touro, que eles tivessem um animal perfeito, sem nenhuma mancha, sem nenhuma imperfeição. Eles precisavam levar isso. Porém, esse animal, ele não tinha para nós aqui um sentimento. Para eles não tinha um sentimento. Era um animal, né? E eles não passavam por uma mudança e uma transformação de vida. Eles precisavam apresentar aquilo e eles eram ritualistas, eram como ritual mesmo, que eles iam para pedir perdão dos seus pecados. Porém, após aquilo, após apresentar o seu sacrifício, eles voltavam a fazer tudo novamente. Eles voltavam às suas práticas.
E nós precisamos entender que com o sacrifício de Cristo, tudo isso foi mudado. Nós vamos lá no que está escrito em Hebreus 10, abra sua Bíblia, Hebreus 10, 1. A lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir e não a sua realidade. Por isso ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Não tinha aperfeiçoamento. Não tinha como eles serem transformados, porque eles voltavam à prática dos mesmos pecados. Não tinha mudança. E aí vem, se pudesse fazê-lo, não deixaria de ser oferecido, pois os adoradores, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais se sentiriam culpados dos seus pecados. Contudo, esses sacrifícios são uma recordação anual dos pecados, pois é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados. O sangue do animal não tirava o pecado. Então era uma forma de lembrar, pequei, Senhor, aqui me perdoa. Porém, o sacrifício de Cristo, ele vem cheio e repleto de sentimento. Porque o sacrifício de Cristo foi aquele cordeiro puro, santo, perfeito, sem nenhuma mancha, sem nenhum pecado, em pessoa. Agora ela vem embutida de sentimento porque era uma pessoa, era vivo, era um ser como nós, de carne, osso, santo porque era o Filho de Deus e agradável porque era perfeito. Agora vem essa mudança repentina de sacrifício, onde nós podemos adentrar no Santo dos Santos, porque não podia. No Santo dos Santos estava ali a Arca da Aliança. E ali dentro, 3 simbolismos, que era o templo, eram as tábuas dos 10 mandamentos, o cajado de Arão, e o terceiro, que era o maná, que era a provisão divina. E as pessoas, elas não poderiam ter acesso ali a esse outro lugar que era o Santo dos Santos. Mas quando Jesus ele vem e morre por nós, que ele rasga o corpo, que o corpo dele é dilacerado e é representado também no véu do templo que se rasgou de alto a baixo, nós temos agora livre acesso à presença do nosso Deus. Nós desfrutamos agora do sobrenatural e das maravilhas do Senhor que Ele tem preparado para nós. Então, depois que nós entendemos que aquele sacrifício ele não tirava o pecado de ninguém, não tirava, e que Deus, Ele disse, não me agrado, esses sacrifícios não chegam a mim, é o que fala aqui, olha só, no versículo 5, por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse, sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste, do holocausto e ofertas pelo pecado não te agradaste. Então eu disse, aqui estou, no livro está escrito a meu respeito, vim para fazer a tua vontade, ó Deus. O que a gente entende? Jesus fez um sacrifício racional. Ele entendeu o plano de Cristo, ele aceitou o plano de Deus, ele aceitou o plano de Deus. E ele se colocou à disposição para que nós pudéssemos ser libertos. Mas a partir do momento que Jesus faz o trajeto de cruz, como o pastor Antônio Lima falou, né, que antigamente, no tempo da lei, as pessoas tinham que fazer a peregrinação até o templo para apresentar o seu sacrifício. Agora, com Jesus, ele faz aquele percurso para que nós possamos ter acesso livre a Deus. Olha que coisa maravilhosa. Eu e você não precisamos agora de ritual, nós não precisamos reunir a nossa família, não vamos lá pegar um animalzinho e vamos oferecer em sacrifício, não. Você e eu, nós temos livre acesso a Deus. A carne de Jesus foi dilacerada para que eu e você pudéssemos desfrutar de comunhão com Cristo. E agora nós podemos ser mudados, transformados. Porque o que eu entendo
é que quando eu aceito a Jesus como Salvador da minha vida, eu passo a ter uma mudança. Eu aceito a transfusão de sangue de Cristo na minha vida. Agora, esse sangue pecador, eu digo, Senhor, eu não quero mais ter. Eu quero ser transformado e Deus vai transfusão de sangue. O sangue que Jesus derramou, Jesus põe aqui em mim porque tem perfeição. Então o sacrifício passou a ser vivo. Você consegue entender? É vivo porque ele foi real. Foi derramado um sangue de um inocente, do Filho de Deus. E agora que corre em mim esse sacrifício vivo, uma vez que eu professei, que eu aceito ele como único salvador da minha vida, agora percorre por mim um sangue que purifica, que lava, que redime de todo o pecado. E agora eu posso ter mudança de vida, como um aperfeiçoar com Cristo na caminhada. É um aperfeiçoamento diário, que com aquele animal no tempo da lei não acontecia. Era um animal, era um ser irracional. Não tinha como ter mudança. Agora Jesus não. É um ser, Filho de Deus, perfeito. Se fez carne como eu e você. Ele sabe quais são as minhas e as tuas aflições. Ele sabe porque ele passou exatamente por todas. Ele se fez carne. O que isso quer dizer? Que as mesmas provas que eu passo são as mesmas provas que você passa. E são as mesmas provas que Jesus passou. E como ele venceu, você e eu vamos vencer pelo poder do sangue derramado na cruz. Porque nós vivemos por fé. Deus se agrada quando nós vivemos por fé, não pelo que vemos. Eu olho para mim no espelho e me vejo uma mulher pecadora. Eu me vejo uma mulher que precisa constantemente ser transformada, lavada e redimida pelo sangue de Cristo. Agora eu tenho essa consciência porque houve um sacrifício puro, santo e agradável. Meu Deus, o Senhor Jesus veio à terra para morrer por mim. Que coisa mais maravilhosa, que coisa mais linda. E eu tenho a oportunidade de ser transformada por esse sangue. Chega, a minha alma se alegra, a minha alma e o meu coração glorifica ao Senhor por essa oportunidade, por esse entendimento que Ele nos dá. Agora, quando nós estamos na casa do Senhor e não vivemos em mudança, que sacrifício é esse que tem efeito, tem ou não efeito na tua vida? Aí será que Deus pode olhar e dizer, valeu na vida dessa pessoa o sacrifício, valeu a pena? Essa aqui ainda está em dúvida, ainda não entende, ainda não compreende, porque você está preso a rituais. E o Senhor quer que você seja liberto pelo poder do sangue de Jesus e pelo poder da palavra. Ser liberto para que você possa desfrutar das grandiosidades de Deus. Voltando para a lição, os sacrifícios não tiravam pecados. O sacrifício de Jesus é completo e absoluto. O sacrifício de Cristo é o único que pode tirar todo o pecado da humanidade e o único perfeitamente completo, diz a Bíblia Sagrada. Mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está sentado para sempre à destra de Deus. Observe atentamente que não havia cadeira no tabernáculo, nem no templo construído por Salomão. A inexistência a inexistência dessa mobília aponta que aquele serviço sacrificial não estava completo, razão pela qual não tinha uma cadeira para o sumo sacerdote descansar naquele lugar de culto, ou seja, lá no Antigo Testamento, lá no tabernáculo. Agora Jesus morre e vai para a direita de Deus. Agora ele vai e se assenta, ou seja, um sacrifício completo. No entanto, após o sacrifício de Cristo, ele está assentado, ou seja, o serviço está concluído. O serviço de Cristo foi concluído, foi perfeito, foi agradável a Deus. Amém? Cristo, por isso, ele é o caminho para Deus. Vamos seguir aqui na Bíblia. Também no versículo 9, então acrescentou, aqui estou, vim para fazer a tua vontade. Ele cancela o primeiro para estabelecer
o segundo, ele cancela o primeiro sacrifício lá do Antigo Testamento para estabelecer o segundo. Pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Então, o sacrifício de Cristo, ele nos renova. Tem aqui o versículo 14 também que me chama muita atenção. Porque por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre o que estão sendo santificados. Glória a Deus. Nós precisamos pedir para que Cristo ele se faça real na nossa vida. Nós precisamos e necessitamos entender que ele é o motivo da nossa existência. Porque Jesus ele veio não para fazer um sacrifício em vão, mas para que ele fosse glorificado em nós. Mas enquanto eu estou aqui preocupado com a minha vida terrena, enquanto eu estou preocupado com a minha situação, extremamente preocupado com o meu futuro, eu esqueço do sacrifício de Jesus, do confia, espera que eu vou chegar, que eu vou te abençoar, mas pede primeiro para que eu seja real na tua vida. Pede primeiro para que eu transforme todas as tuas atitudes. Pede primeiro para que eu transforme completamente a tua mente. Pede para que eu transforme completamente o teu andar, o teu falar, o teu vestir, tudo em ti, que a tua vida seja para minha glória. Do que vale eu conquistar tudo e não desfrutar da glória de Deus na minha vida, do que vale eu conquistar e ter os melhores lugares do mundo, alcançar as melhores graduações, ser reconhecido, mas não ter o reconhecimento e nem ter a certeza de que eu sou filho de Deus, porque tem pessoas que têm dúvidas, tem pessoas que não desfrutam do perdão de Deus, vivem se condenando. Em que sentido? Elas vivem relembrando o pecado. Poxa, mas eu fiz isso, mas eu cometi aquilo, eu menti, lá atrás eu pequei, lá atrás eu adulterei, lá atrás eu enganei meu pai, eu enganei minha mãe, lá atrás eu enganei meu marido, lá atrás eu fiz o que não devia, eu furtei, eu roubei, e tantos pecados e tantas condenações, apesar de você ter dito já para Deus, ter pedido perdão, você não se sente perdoado. Por que você não se sente perdoado? Você precisa tomar posse dessa palavra. Você precisa ter certeza de que não há nenhuma condenação. A partir de agora, quando Jesus, ele vence o mundo, a partir do momento que ele vence a carne como sacrifício santo e agradável, ele passa a ser o teu advogado. Por quê? Porque ele sentiu e viveu na pele tudo o que você está passando. Aí ele se levanta e diz, eu entendo e foi por isso que eu fui para a terra, foi por isso que eu me fiz homem, para que ele, para que ela sejam salvos, sejam libertos. Mas você precisa sentir esse perdão de Deus. Você precisa sentir que você é amado por Deus. Então, quantas vezes ou quantos anos você vem com uma acusação que o diabo faz porque você não se sentiu livre? De repente, você precisa falar, ou às vezes você até ainda está escondendo esse pecado. Você tem tanta vergonha que você não tem coragem de chegar a Deus em oração e falar. E se você tem dificuldade, chegue, procure seu líder, procure um homem ou uma mulher de Deus e confesse. Mas você precisa desfrutar dessa paz que excede todo o entendimento, que é o perdão e o amor de Deus na tua vida. É o sacrifício puro, santo e agradável que você precisa viver. Você entende, você compreende na palavra. Você compreende, mas você não vive. Está preso e está amarrado. Vai para a igreja quase todo dia, todo domingo, segunda, faz campanha de quarta de milagre, vai na quinta-feira para o teu culto de doutrina, mas você não se sente perdoado e livre. Ei, o sacrifício de Jesus é santo e é verdadeiro e precisa ser real na sua vida. Você precisa acreditar e precisa acreditar porque precisa de fé. Então, pela fé, você já foi perdoado.
E agora, indo para o outro tópico, que é o novo e vivo caminho, a Bíblia Sagrada fala: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. O escritor da carta aos Hebreus sabia que somente o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos. Agora entenda, somente o sacerdote podia entrar lá no tempo da lei, mas no tempo da graça, o nosso sumo sacerdote, Jesus Cristo, faz com que nós possamos entrar. Então não tem pecado que te impeça, porque o véu do templo se rasgou, a carne de Jesus se dilacerou, para que você pudesse desfrutar de uma comunhão perfeita com Deus. Ele queria restaurar aquilo que foi perdido lá no Jardim do Éden, quando ele todos os dias falava com Adão e Eva no mesmo horário, todo dia. E aí, por conta do pecado, se perdeu. E agora, todo dia, você pode entrar a qualquer hora na presença de Deus. O que é que tem te impedido? O que é que tem te afastado? O que é que tem te deixado longe? Que acusação é essa? Hoje, se olhe no espelho e diga: eu sou uma mulher livre. Eu sou um homem livre. Eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há sobre tua vida. Seguindo aqui, com a morte de Jesus, o véu que separava o homem, no B, aproximemo-nos com um coração sincero. Não precisamos temer, pois o nosso grande sacerdote sabe de todas as nossas fraquezas e lutas. Ele viveu as mesmas coisas que nós, como eu falei. Aproximemo-nos do Senhor, que perdoa nossos pecados. Confessemos nossas culpas. Ele sabe tudo o que você passa. Então não tem por que ter vergonha. Não tem por que ficar tímido, não tem por que se sentir desprezado. Se Deus não te amasse, Ele não tinha enviado o Filho dele para morrer por você. Você daria o teu filho e a tua filha para morrer por alguém? Você daria a tua filha, o teu filho para morrer por um adúltero, por um mentiroso, por um psicopata, por um ladrão, por um estuprador? Pois Deus deu o Filho dele para morrer por toda a humanidade. Aí muitas vezes a gente fica indignado, mas como que fulano? E condena. Só que Deus olha com outro olhar. É meu filho. Eu fiz a minha imagem e semelhança. E eu quero ele com o coração voltado para mim. Um coração sincero, um coração reto. Mediante o sacrifício de Cristo, a gente passa a entender que nós somos falhos. Mediante o sangue de Cristo que passa a correr agora no nosso corpo, nós entendemos que nós somos imperfeitos e que nós precisamos viver com Ele para viver em transformação. E por isso que nós precisamos, a partir daí, nos examinar. E quantas vezes nós pegamos a nossa Bíblia para metralhar o nosso irmão? Esse irmão é assim. Está longe de viver a palavra, porque na palavra de Deus diz assim. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. A salvação é individual. A tua vida não depende do irmão. A tua vida depende de Cristo, que é o caminho para a vida eterna. Amém? C. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar. A morte e a ressurreição de Cristo são a nossa maior esperança, pois seu triunfo sobre a morte é a certeza de que vivemos assim como Ele está vivo. Não voltemos atrás, não sejamos covardes, prossigamos para o alvo, mesmo que as lutas sejam grandes conosco, até o Deus Altíssimo. Glória a Deus! Porque muitas vezes nós queremos desistir, é como vai falando aqui em Hebreus. Muitas vezes vêm as provas, vêm as tribulações e nós queremos desistir, esquecendo que Cristo venceu todas as tribulações. Ele sabia que ele ia passar o pior e ele te dá vitória. Ele já te deu vitória. E você precisa se apropriar, olhar sempre. Chegou uma prova, chegou uma tribulação, olha para Cristo.
Como ele venceu, você também vai vencer, porque o sangue da vitória que percorre em mim, que percorreu em Cristo, percorre na tua vida. É pela fé. Nós não vivemos pelo que vemos, mas é pela fé. Mesmo que tenham gigantes, mesmo que venham situações terríveis, mesmo que você ande no vale da sombra da morte, o Senhor já decretou a tua vitória. Então você toma posse pela fé. Glória a Deus. Terceiro tópico, o caminho que tem recompensa. O novo e vivo caminho que a nova aliança nos oferece é cheio de grandes recompensas. Às vezes você está aí angustiado, atribulado, porque eu passo por isso, e de que está valendo a pena, todo esse meu sacrifício, não está valendo de nada, eu vou para os cultos e não acontece nada, eu tenho pedido por essa situação e assim, Deus age na hora certa. A sua parte é ter fé, a sua parte é ser fiel, a sua parte é acreditar no sacrifício de Cristo e viver nessa mudança diária. As provas vêm, as lutas vêm para nós sermos moldados por Deus. Como é que vai ser o aperfeiçoar de Deus na minha vida se eu não passo por prova? Aleluia! Como é que é? Eu vou vivendo de alegria, de vitória, ok? Vou caminhando, conquistando, vencendo, é só de bênção, é bênção. E como que Deus vai fazer para você entender que você precisa deixar o teu eu, que você precisa deixar as tuas vontades, que você precisa negar a tua carne, se não for pelas provas? Então agradeça a Deus pelas provas e diga: Senhor, o que o Senhor quer que eu tire daqui? Que experiência o Senhor deseja que eu tire? O que o Senhor quer mudar na minha vida? Não é maldição. Aí tem gente que vem e pensa o seguinte: as provas, não, é castigo de Deus, né? O irmão metralha, perdão aqui pelo termo, a irmã metralha, olha para a vida do irmão, não, o irmão está na prova porque ele é desse jeito, porque é assim, assado. Epa, examina-te a ti mesmo. Nós não estamos no tempo da lei em que a pessoa pecava e Deus castigava, Deus matava, Deus negativo. Estamos no tempo da graça. E as provas são para nos moldar e nos aperfeiçoar. Glória a Deus. Como foi os amigos de Jó, que chegavam e acusavam ele. Isso está acontecendo contigo por conta disso? É infiel, é assim, é assado. Você que está passando por prova, não te preocupa com o que os outros pensam. Te preocupa com o que Deus está fazendo na tua vida. Agradece o que o Senhor está fazendo no teu ser. Olha e agradece, louva e canta. Como missionária que eu vou cantar se eu estou passando por tribulação? Você não entende agora, mas só louva, só adora, só agradece, só engrandece o nome do Senhor Jesus. Nós precisamos pedir que Deus nos ajude, pedir que Deus nos transforme. E nós somos transformados pela palavra. É entendendo o sacrifício de Cristo, vivendo o sacrifício de Cristo e sendo transformado pela palavra de Deus. Porque aqui ele nos diz como devemos proceder. Glória a Deus. E aí vem, né? Às vezes estamos tão focados nas coisas desta vida que nos esquecemos dos dias iniciais da nossa fé. Quando a gente lutava com ousadia, quando a gente, não, vai acontecer, não, porque às vezes nós vamos passando o tempo e vai se esfriando. Que permaneça viva em ti a fé. Que não seja por nenhuma situação que você venha desmoronar. Você e eu precisamos ser constantes. É uma luta, é um exercício diário, viver em constância com Deus. Aleluia! Eu não posso ficar oscilando. Não, hoje eu estou com fé, hoje eu não estou. Não, hoje eu estou assim. Eu tenho que viver firme em Deus. Eu tenho que acreditar no que Ele faz. Eu tenho que acreditar em quem Ele é. Eu tenho que acreditar o que está escrito na palavra de Deus. Eu tenho que viver isso. Não importa as tribulações que eu passe. Glória a Deus. Não desprezemos tão singular caminho que nos leva ao Pai, haja vista que, imagine quanto mais severo deve ser o castigo daquele que pisou
O Filho de Deus profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e insultou o Espírito da graça. Hebreus 10, 29, que fala isso. Nós precisamos viver essa constância de fé, acreditando que Deus faz milagres na nossa vida. Não podemos viver... Hoje eu estou cheio, né? Por exemplo, hoje eu estou cheia, vou viver aqui. Não, o pecado foge, mas amanhã eu estou tão fraca na minha fé, tão fraca, que eu cedo aos pecados, às minhas questões da carne. E eu esqueço do sacrifício de Cristo. Esse sacrifício, ele precisa ser lembrado não só uma vez no mês, não só hoje. A gente faz isso porque nós somos um corpo em Cristo, mas você precisa lembrar todo dia, na hora que o pecado bater na tua porta, o sacrifício de Cristo precisa ser real na minha vida. Jesus não morreu em vão por mim. Ele morreu para que ele fosse glorificado na minha vida. E por mais que venham tentações, por mais que venham tribulações, por mais que venham coisas contra a minha carne, contra o meu eu, contra a minha pessoa, eu vou ser vitorioso em Cristo Jesus. Eu vou ser vitoriosa em Cristo Jesus. Porque não quero mais viver eu em mim, mas que Cristo viva em mim, que ele se faça real. Então, muitas vezes nós falhamos. Hoje eu estou crente, amanhã eu estou meio crente. Depois de amanhã, eu já me desviei. Aí, quando for na quarta-feira, já voltei de novo. Não, estou crente. Na quinta-feira, não, deu uma esfriada. É constante. Aí você vai, não, vou pecar, mas depois eu vou pedir perdão de Deus. Quando eu li esse trecho, eu lembrei da minha professora na escola dominical, lá na Venezuela. A irmã Laura, quando eu era criança, lá na cidade de Carúpano, que o papai foi pastor, ali naquela missão, ela falava pra gente, ela falou algo que eu nunca esqueci. Ela disse, nós não podemos viver pecando, porque eu estou invalidando, negando o sacrifício de Cristo na minha vida. Eu estou como que todo dia pisando. Ela fez esses movimentos assim. Eu estou pisando no sangue de Jesus. Eu rejeito o sacrifício. Uma vez que eu sei, uma vez que Deus me deu o conhecimento do certo, do errado, do pecado, do sacrifício, do puro, do santo, que eu escolho pecar, que eu escolho ceder para a minha carne, eu rejeito o sacrifício de Cristo. Eu piso no sangue. Eu digo, eu não aceito. E quão terrível é quando nós temos esse caminhar, essa conduta, quando nós fazemos essa escolha. Porque antigamente a pessoa era castigada na hora, né? No tempo da lei, no tempo da graça, no juízo. O Senhor, ele vai condenar. Porque é profanar o nome de Cristo, profanar o sacrifício de Cristo. Que o Senhor tenha misericórdia da minha vida, que o Senhor tenha misericórdia da sua vida. Que Ele olhe dos altos céus e diga, eu tenho prazer na vida da Jussara. Eu tenho prazer na vida do irmão que está me ouvindo, do irmão João, da irmã Ana Luísa, do irmão Pedro. Eu tenho prazer porque ele chega a mim com o coração sincero, porque ela entendeu o sacrifício que é santo e puro. Aleluia! E ele e ela querem mudança de vida para eu ser glorificado na vida deles. Glória a Deus. E nós precisamos caminhar. Tem aqui, aonde, missionária, que está escrito, aqui no versículo 29, quanto mais severo castigo julgam vocês, merece aquele que pisou aos pés o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança, pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça, pois conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Terrível coisa é cair nas mãos de Deus vivo. Terrível coisa é cair nas mãos de Deus. Te arrepende o quanto antes. Deus é terrível. Do mesmo jeito que Deus é amoroso, Deus também é aqueles que pisam no sangue de Jesus, aqueles que rejeitam o sacrifício, que sabem que estão fazendo errado, mas que por escolha querem pecar, que por escolha
rejeitam o sacrifício de Cristo, vai ser condenado por Deus, porque você entendeu, mas você escolheu o caminho que você quer. Que o Senhor ele possa ter prazer na nossa vida, que o Senhor ele possa se agradar e se glorificar em nós. Terceiro tópico, o caminho que tem recompensa. É maravilhoso. Aleluia! O novo e vivo caminho que a nova aliança nos oferece é cheio de grandes recompensas, mesmo que os embates da vida sejam desafiadores. Mesmo assim, diz a Bíblia Sagrada, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, porque devemos continuar neste caminho? Porque neste caminho existe a luz de Deus que nos ilumina. Aonde você for, Ele vai te guiar. Não vai ter dúvida. Você perguntando de Cristo tudo. Todo dia a tua fé está constante, tua comunhão com Cristo está constante. Você está constante ali com o Senhor. E aí você vai dizer, Senhor, eu posso fazer isso? Senhor, posso fechar esse negócio? Senhor, posso falar isso para o meu pai, para a minha mãe? Senhor, posso fazer isso na minha empresa? Senhor, eu posso. O Senhor vai na frente? O Senhor está comigo? Tá certo. Pergunta porque Deus ele vai mostrando e dando a luz por onde você tem que passar. B, porque o trilhar neste caminho tem uma grande recompensa. Diz a Bíblia Sagrada, portanto não percam a coragem, pois ela traz uma grande recompensa. Cristo é o caminho que nos leva a Deus, portanto a chegada é certa, tão certa como o brilho do sol em um novo amanhecer. Cristo disse, seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Tem pessoas que na primeira oportunidade, na primeira prova, entregam os pontos. Não consigo, não vou dar conta, é demais, Senhor, é demais para mim. É uma prova muito terrível. Não tenho condições de passar. Eu vou me afastar de Deus, vou me desviar. E aí você começa a esfriar e começa a se afastar e culpa um e culpa outro. E procura responsáveis pelo que você está passando. Quando você esqueceu que tudo isso é para aperfeiçoar, a missionária, a senhora não sabe a prova terrível que eu tenho passado. Quando o Senhor Jesus ele levou o meu filho, o meu bebê, eu entendi que ele tinha um plano maior. E eu disse, mais, Senhor, hoje eu te amo mais. Hoje eu te amo muito mais do que antes. Porque veio para aperfeiçoar a minha vida. Porque veio para o teu nome ser glorificado na minha vida. Tudo tem que ser para a glória de Deus. Tudo tem que ser para o louvor de Deus. Você existe para que Deus seja glorificado. Você não existe para você fazer as suas vontades. Você não existe para você, sou eu vou estudar, eu vou fazer, vou me realizar, olha quem eu me tornei. Você existe para adoração a Deus. Nós precisamos entender isso. Quando nós entendemos, não tem prova que nos separe do amor de Deus. Quem nos separará do amor de Deus? Não é a angústia, não é a peste, não é Covid, não é morte de ninguém, não é doença, não é nada nos separa do amor de Deus. Se você está fraco hoje, seja renovado pelo poder de Deus. Se você está paralisado pelo medo, paralisado pela dor, em nome de Jesus, pelo sangue de Jesus, comece a ter vida agora. Porque é isso que Deus quer para você, mas você precisa tomar posse. Então tem recompensa sim. Tem recompensa depois dessa prova. Você vai desfrutar de um banquete. Aleluia! Na presença de Deus. Tem vinho novo para você. Tem um jantar preparado para você e para sua família. Mas espera mais um pouquinho. Confia mais em Deus. Seja cheio do poder de Deus. Tenha mais convicção, tenha mais constância com Cristo. Não fique oscilando, depende de você. O véu do tempo se rasgou, a carne foi rasgada para você ter acesso a qualquer hora. Depende de você, não depende do teu pastor,
Não depende do teu líder, não depende do teu regente, depende de você. Porque este caminho conserva a nossa alma. Cristo fala: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Se você começou essa caminhada, termine. Deus tem recompensa para você. No vocabulário do verdadeiro cristão não existem as frases desistir do céu, desistir de Jesus, desistir de ser fiel. Nós fomos chamados para fazer a diferença nessa terra. A prova que você está passando é para você ser mais fiel. A prova que você está passando é para você amar mais a Deus. A prova que você está passando é para você ser mais constante. Então agradeça e glorifique a Deus por tudo que você tem passado. Se é para estar na fornalha, entra dando glória a Deus. Se for para ir para a cova dos leões, glorifica a Deus, porque lá Ele vai fechar a boca do leão para você glorificar e para que todos saibam que Deus é Deus na tua vida. Lá na fornalha, ele não vai o fogo, não vai te queimar, não vai ficar com cheiro de fumaça, porque Deus quer se glorificar na sua vida. É tudo, toda a glória é para Ele. Toda a glória é para Ele. E aqui, o nosso comentarista fala que há 2 grupos de pessoas. 1, aqueles que se retiram para a perdição. 2, aqueles que creem para a conservação da alma. E fazemos parte do seleto grupo que crê para a conservação da alma, retroceder jamais. Não voltaremos atrás, pelo contrário, avançaremos ousadamente rumo aos céus de glória. Lá está a nossa pátria. Não tem prova que me pare, não tem prova que te pare, pode dar sangue no olho. Nós estamos caminhando. O Senhor está dizendo para marchar, nós vamos marchar. O Senhor está dizendo para você ousar cada vez mais e Ele está te enchendo, então te prepara. Porque no caminho Ele vai derramar unção de autoridade, unção de graça, unção de ousadia, unção para a tua vida. Esse é o banquete. É a recompensa para aqueles que são constantes e fiéis ao Senhor. E na glória, muito mais. Conclusão. O capítulo 10 da Carta aos Hebreus é o grande apelo para todos os cristãos de todos os tempos, para que estes lutem pela conservação da grande salvação que o nosso Jesus, o caminho para Deus, conquistou na cruz do Calvário. Que possamos valorizar dia após dia este tão grande sacrifício realizado por nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, dele a minha alma não se agradará. Hebreus 10, 38. Imagina se Jesus tivesse retrocedido. Imagina você se Jesus estivesse lá no caminho do Gólgota. Depois que ele foi ferido, rasgado, ele disse: não quero. Não vale a pena. Porque eu sei que vai ter gente que vai me negar a Deus. Eu sei que vai ter gente que vai pisar no meu sangue. Mas ele não se importou. Ele disse: eu vou vencer, eu vou até o final. E foi por você. E foi por mim. E é essa ousadia que nós temos que desfrutar. É esse avançar constante, não importa a guerra, não importa as armadilhas que Satanás prepare, nada nos para a glória de Deus. Nada nos detém, porque o nosso alvo é o céu. O teu alvo tem que ser o céu. O teu alvo não tem que ser o teu emprego. O teu alvo não tem que ser as coisas desta terra. O teu alvo tem que ser o céu de glória. E aqui ele vai te dando riquezas espirituais que vão te fazer mais forte, mais ousado, mais cheio da unção dele, para abençoar, para falar, para profetizar, para fazer milagre através da tua vida pelo sangue de Jesus derramado na cruz. E aqui nesse momento eu quero fazer uma oração por você que não se sente perdoado e que nesse momento você quer confessar a Deus todas as tuas dificuldades, pedir perdão. Hoje você vai ser liberto em nome de Jesus. Nenhuma condenação mais haverá sobre a tua vida. E segundo, por você que precisa ser fortalecido, que um dia esteve ousado, mas que agora quer parar.
não é hora. O reino dos céus está próximo. Achará na terra alguém com fé ainda quando Cristo vier? Vamos orar em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, Pai amado, neste momento, Senhor, eu te apresento essa pessoa, Senhor, que está confessando. Confessa agora em nome de Jesus. Confessa o teu pecado. Agora, Senhor, que está confessado, eu te peço, Senhor, tira toda a culpa em nome de Jesus. Não há nada, nada que impeça você a entrar no Santo dos Santos. Nesse momento seja transformado, redimido, purificado. Nesse momento que o sangue de Jesus possa fazer o efeito necessário na tua vida. Que haja o perdão, que o sentimento de culpa saia em nome de Jesus. Nenhuma condenação há contra ti. Nós somos falhos, mas Ele fez o sacrifício vivo, santo, para que eu e você pudéssemos desfrutar do amor e do perdão dEle. Aqueles, Senhor, que estão fracos, aqueles, Senhor, meu Deus, que estão, Senhor, querendo parar, em nome de Jesus, receba a força do alto, em nome de Jesus, seja cheio do poder de Deus, que haja constância na tua vida, que haja uma ação do Espírito Santo de Deus para que você possa avançar dia após dia de fé. Entre no Santo dos Santos, não pare em nome de Jesus, não pare. O Senhor tem grandes coisas para a tua vida. Muito obrigada, Senhor. Nos dá, Senhor, uma semana abençoada, nos dá, Senhor, uma semana cheia e que possamos desfrutar desse acesso livre, santo e agradável. Senhor, esse acesso, Senhor, ao Santo dos Santos a qualquer hora, a qualquer tempo, a qualquer momento, Senhor, em qualquer lugar. Senhor, que nós possamos desfrutar. Pai amado, muito obrigada pelo teu sacrifício. Muito obrigada, Senhor, pela renúncia. Muito obrigada, Senhor, por ter se despido, Senhor, de tudo, Senhor, de toda a tua glória, para se fazer como nós, para que Deus fosse glorificado e para que nós pudéssemos ter um relacionamento contigo e ir para o céu de glória, porque eu sei, Senhor, que não é nessa terra. Eu sei, Senhor, que há muito mais preparado para nós nos céus. Eu te louvo, Senhor, eu te agradeço. Muito obrigada. Amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Em nome de Jesus, tenha uma semana de paz, livre de qualquer acusação e cheio do poder de Deus. Amém.